Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O vídeo de hoje ele vem com algum delay, né? Faz algumas semanas, eu não sei quando que eu estou lançando esse vídeo, então não sei ao certo quantas semanas foram, mas que o IBGE, né, divulgou que o resultado do PIB do Brasil, né, no segundo trimestre, né, queda de 9,7%. E a consequência disso é tanto na TV, entre os economistas de TV, na academia, redes sociais, deu início àquela discussão, enfim, que sempre renova, né? A economia brasileira está no fundo do poço, a economia brasileira estava se recuperando antes da pandemia, e aí veio a pandemia e reverteu todo esse quadro, mas isso significa que, enfim, o cenário pós-pandemia seria um cenário positivo, ou, enfim, tem várias possibilidades aí. O que eu vou sustentar nesse vídeo aqui, bem brevemente, é de que a economia brasileira está numa espiral negativa há muito tempo, né? E a pandemia, ela, obviamente que ela agravou esse quadro, mas o que significa que o prognóstico para depois da pandemia não é bom. E o que eu vou falar aqui é uma questão até que interessa. Eu poderia até colocar esse vídeo aqui também naquela playlist lá de tópicos sobre o comunismo e tal, porque é uma discussão que interessa até para quando a gente está pensando, né, em transitar para um outro modo de produção, né? Porque a economia brasileira está atingindo um nível, né, está regredindo a tal ponto que a gente pensar numa transição para além do capitalismo está cada vez mais, se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. Vou começar aqui até o que eu vou fazer aqui hoje, né? Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né, que a grande parte do meu tempo assim produtivo para fazer roteiro, ela está indo, né, para as aulas do mini curso. Então eu não consegui fazer aqui uns slides bonitinho só para fazer esse vídeo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou terminando o mini curso. Acho que faltam 3 aulas para terminar o mini curso. Eu vou abrir uma enquete lá de qual vai ser o próximo mini curso do canal. E esse aqui vai ser quase que uma prévia aqui daquilo que pode virar um mini curso, né? Que é o capítulo final da minha dissertação, que eu analiso um pouco a situação da economia brasileira. Então eu tenho aqui vários dados. Eu vou ir passando aqui para alguns dados, né? Que eu acho interessante para mostrar aqui um pouquinho, né? Por que que eu acho que a situação da economia brasileira é muito séria mesmo. Então eu vou começar aqui por esse gráfico aqui, que é um gráfico comparando a evolução da produtividade do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é nem a ponta, né? Não é nem o país com a maior produtividade, mas é um dos países com a maior produtividade. E aí uma métrica é fazer essa comparação de como que está evoluindo a produtividade do trabalho no Brasil em relação aos Estados Unidos. E veja aqui que depois, aqui é mais ou menos os anos 70. Depois dos anos 70, é só ladeira abaixo, né? A produtividade do trabalho no Brasil despencando em relação aos Estados Unidos. Já vou mostrar aqui na sequência como que isso é muito ruim. Porque aqui esse é um outro gráfico, aqui é de 1900, desde os anos 50, né, do século 20 até 2009, comparando, aqui é trazendo a evolução da acumulação de capital e da taxa de lucro. A taxa de lucro é essa linha aqui mais clarinha, e veja que a taxa de lucro despenca também na economia brasileira. Mas o curioso, né, é que quem conhece essa história da queda da tendência, né, de queda da taxa de lucro, sabe que essa tendência de queda ela é uma consequência do aumento da composição orgânica do capital, aumento da produtividade. O Brasil, desculpa, o Brasil ele reúne os dois piores cenários, né? A taxa de lucro cai e a produtividade não aumenta. Mas o que isso significa? Não dá para divorciar mais uma economia, tipo um país, da economia mundial como um todo. Então, a economia mundial como um todo vê um aumento da composição orgânica do capital, um aumento da produtividade, e o Brasil fica atrás nisso, né? Então, o Brasil perde na concorrência entre capitais e ainda assim sofre com as consequências da queda da taxa de lucro. É um cenário muito ruim. Vamos descer mais aqui um pouquinho. Aí esse gráfico aqui também é aqueles mesmos dados, né? Só que aqui dos anos 2000 para cá, né? Então, até 2015.
E isso aqui é interessante, né, para a gente ver todo aquele período, né, principalmente ali nos primeiros dois mandatos do Lula, né, que a economia brasileira parecia estar se recuperando. E de fato, né, há um crescimento da taxa de lucro nesse período, há um aumento, né, da acumulação de capital nesse período. Mas eu vou mostrar, já vamos ver aqui se o dado aqui está logo na sequência, né? Que é bastante curioso a gente ver, deixa eu caçar ele aqui, que mesmo nesse período a gente vê uma série de problemas com relação a questão da produtividade. Olha, esse gráfico aqui, ó. Veja que é o mesmo período de 2000 a 2015. Veja que, curiosamente, a massa salarial, né, o salário médio real, né, pago, né, para a classe trabalhadora cresceu mais do que a produtividade líquida do trabalho. Então, isso aqui é algo que foi deteriorando também com esse crescimento da taxa de lucro e é um negócio que está na contramão de tudo que a gente está vendo no mundo hoje, né? Eu já vi gráficos igualzinho a esse aqui, assim, com esses mesmos dados, né? Para a economia estadunidense e para a economia francesa, né, pegando economias assim diferentes, né, a economia estadunidense está na ponta, a economia francesa é uma das economias de ponta, né, mas não está ali no primeiro escalão. E, e o comportamento é muito parecido, né? É a produtividade crescendo muito acima do salário médio real. Então, o Brasil está nas antípodas do que acontece no mundo. E veja, ainda se a gente poderia falar, não, mas o salário médio real cresceu e o padrão de vida da classe trabalhadora no Brasil chegou num cenário nababesco. Muito longe disso. Continuamos na miséria mas com a economia com essa bomba relógio ali, porque, enfim, isso aqui dentro de uma economia capitalista é completamente insustentável. Deixa eu voltar aqui só para dar uma olhada aqui naqueles gráficos que eu passei. Esse aqui eu já mostrei ele em alguns vídeos, né? Esse movimento aqui começou com o Temer, com o Bolsonaro, de reduzir o papel do BNDES. Então, o BNDES estava tendo uma função, né, de puxar investimento, e aí desde o do governo Temer eles começaram a reverter. Eu acho que... Não, vamos descer mais. Não, esse gráfico aqui é legal. É, mostrando aqui um pouquinho, né, de como que a taxa de lucro, o setor, aqui é a medida, né, o setor sobre investimentos, né, como eles começam a cair lá depois de 2009, como a gente tem visto, né, mas as empresas continuaram se alavancando. Então, o que a gente poderia pensar assim, taxa de lucro está caindo, mas as empresas continuam se alavancando. É o seguinte, pedindo empréstimo, né? Tomando empréstimo. Então, a gente poderia pensar assim, não, a taxa de lucro está caindo, né? Então as empresas estão tendo menos recursos para investir, mas aí elas estão pegando empréstimos para investir mais, para tentar aumentar a produtividade e reverter então essa queda. Eu já vou mostrar que não é isso, que elas estão pegando empréstimo, mesmo com a queda da taxa de lucro, mas não é para investir mais. Vamos ver aqui se eu acho algum gráfico. Esse próprio gráfico aqui do aumento da produtividade é legal para ver isso já, né? Você vê aqui que eles se alavancaram e tal e não teve nenhum efeito sobre a produtividade. Mas teria até alguns outros dados interessantes aqui para a gente ver sobre isso. Mas deixa eu seguir aqui essa ordem aqui, porque senão esse vídeo vai ficar mais confuso do que eu queria que ficasse, mesmo sabendo que a confusão seria um elemento inerente a ele. Aqui, ali eu comparei, né, a evolução dos salários com relação à produtividade. Aqui é uma comparação da evolução dos salários com a lucratividade. Então veja que os salários continuaram crescendo mesmo com a lucratividade caindo. Então, sabe aquela história de 2014, pacto da Fiesp, todo aquele movimento? Gente, é resposta a isso aqui. Isso aqui não tem ciência nenhuma. É um momento em que a economia estava já na espiral negativa, né? Na espiral negativa, dentro da espiral negativa, né? Porque como eu comecei a mostrar no início, né? A economia brasileira está numa espiral negativa desde os anos 80. Mas aí o que a gente vê, estava vendo esse período, né, a economia brasileira já na fase declinante, né, do ciclo econômico, mesmo dentro desse período recente, e ainda assim estava tendo um aumento, né, no salário real, um aumento tímido, mas estava tendo aumento.
Então, obviamente que os gestores de capital, os empresários estavam completamente malucos com essa situação. Ah, esse gráfico aqui é meio clichêzão, né? Mas é as exportações no Brasil. Veja que isso aqui, mas isso aqui é um problema interessante, né? Para quando a gente está pensando a transição, né? Olha a pauta exportadora do Brasil, né? Produtos de alta tecnologia. Então, aqueles produtos que interessam mesmo, né? Que para a gente pensar numa transição, pensar numa sociedade, né? Para além da escassez, a gente tem que ter muita tecnologia. Veja que como que a participação, né, dos produtos de alta tecnologia, né, na pauta de exportações do Brasil é ridícula, né? Sempre aqui ocupando ali a última posição. Enquanto que na primeira posição está aqui os produtos de baixa tecnologia, principalmente, né, produtos agrícolas, commodities. Então é um cenário absolutamente desesperador. Esse aqui é um dado, né, que o pessoal, os liberais também gostam bastante. Não, como que a gente está atraindo investimento externo, né? Veja que faz alguns anos que a gente está no pior patamar. Isso não tem mudado muito, não. E mesmo assim, no auge aqui, no auge é no momento em que a economia mundial aqui estava rateando, né? E aqui no Brasil a taxa, a Selic, né? Os juros pagos, né, pelos títulos da dívida estavam em alta, né? Então isso estava atraindo muito investimento e mesmo assim, veja como que é bem menor do que aquilo que atraía nos anos 90, né? Então, cenário muito ruim. Vamos passar por isso aqui. Ah, esse gráfico aqui eu também gosto, achei ele bem interessante. É, lembra aquela história que eu falei, né? Que a taxa de lucro está caindo e está aumentando, as empresas estão tomando empréstimo. Olha da onde que está vindo a receita. Como que as empresas não financeiras, então aqui eu não estou falando de banco, não estou falando de instituição financeira, estou falando de indústria, comércio, varejo, como que essas empresas estão ganhando dinheiro nesse momento de baixa da taxa de lucro? É com receitas financeiras. Olha como que as receitas financeiras explodiram das empresas não financeiras. Então é mais aquela expressão que eu já utilizei aqui algumas vezes, né? O Brasil está virando um fazendão financiarizado, né? Porque hoje no Brasil o que está sustentando a economia, né? Agronegócio e essas atividades aqui de financiarizadas, né? De, bolsa de valores, enfim, atividades especulativas, né, de forma geral. E ainda assim, isso daria uma boa discussão também para ver como que é diferente, né, a participação das atividades especulativas aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Aqui é gastos discricionários com o governo, então isso aqui tem a ver também com aquele negócio com aquele gráfico que eu mostrei lá do BNDES, né? Como que nesse momento em que a economia está indo a ladeira abaixo, né? O Estado, né? Os gestores políticos decidiram que o BNDES tem que ter um papel menos interventivo e a mesma coisa com os gastos discricionários aqui em relação ao PIB, também vem caindo, né? Então o Estado não está assumindo, né, esse papel em tentar reverter. Os gestores políticos não têm atuado bravamente aí na tentativa de reverter essa espiral negativa, né? Aqui tem aqueles gráficos, né, dos maiores lucros. É legal para a gente ver, né, quem são as empresas, né, com os maiores lucros no Brasil. Isso aqui em 2015. Veja aí o tanto de capital financeiro, né? E é legal também ver, né? Capital produtivo que a gente encontra aqui é a Ambev, o Friboi, né, JBS, e basicamente só isso, né? Como que, enfim, indústria no Brasil é um negócio que está completamente destruído, né? Média de investimento público aqui, mostrando o Brasil lá atrás também. Então, eu acho até que eu já trouxe aqui os principais dados que eu queria trazer, que eu acho que já dá uma ideia razoável, né, de como que o nosso cenário hoje ele é bem ruim, né? Que parcela dos lucros do setor financeiro e não financeiro, né?
a parcela aqui dos lucros do setor financeiro. Aqui, tem tudo a ver com aqueles gráficos que eu estou mostrando, né? Aumentando a parcela dos lucros do setor financeiro em relação aos lucros do setor não financeiro, né? Então veja como que a atividade produtiva no Brasil tá puxando a economia, né, nessa espiral negativa, enquanto que o que tem se mantido ali é agronegócio e bancos, né? E voltando, né, para aquele problema, né, como que a gente como que a gente transita para uma outra ordem social, né? A gente não é com banco e com agronegócio, né? Então é uma situação ruim até para a gente pensar na solução mais radical para esse problema, né, que é uma transição para uma outra ordem social, né, para uma nova forma de organização, né, da produção e da distribuição da riqueza. Bom, gente, é isso. Isso aqui é só um gosto, é como que eu falei, eu vou criar terminando ali o mini curso, acho que faltam 3 aulas, né, postando as próximas 2 ali, eu vou começar com uma enquete lá, com alguns temas que eu acho que eu tenho, né, material, né, que eu tenho conhecimento para fazer mais mini cursos, né, e aí eu abro a enquete lá para vocês me ajudarem a escolher qual vai ser o próximo mini curso, né, e aí esse aqui aí eu posso passar ponto a ponto aqui, né, de todos esses gráficos, amarrar, fazer uma discussão bem detalhada aqui sobre todas essas relações, contando um pouco de história aqui, o que está por trás desses movimentos. Então é bem interessante, até amarrando com a história dos gestores do capital, como que eles estavam decidindo, o conservadorismo, o que eles têm pensado, enfim, é uma discussão bem interessante. Então, é aquela história, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, não gostou, pode reclamar, critica, se não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade, ativa o sininho também, agora o sininho tá com aquelas várias gradações, e você veja lá se você quer receber todos os vídeos, enfim. É isso, um abraço e até a próxima.